Hoje eu vou fazer uma apresentação sobre as artes em São Paulo e eu vou dar destaque a alguns tópicos, como algumas esculturas, destaques, algumas pinturas, destaques, alguns desenhos, destaques e os principais artistas de certas eras da arte em São Paulo. Então, dando início, eu vou começar com as esculturas em destaque. E aqui eu quis dar uma atenção ao Victor Brecheret. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas ele teve algumas obras muito icônicas. Ele, na verdade, não é um paulista, mas ele nasceu na Itália e foi. Enfim, ele cresceu no Brasil, cresceu em São Paulo e ele fez algumas contribuições muito relevantes para a arte em São Paulo. Então, começando aqui, nós temos uma das esculturas dele, o monumento às bandeiras, que ela foi finalizada em 1953. Ela é uma escultura monumental localizada no Parque da Ibirapuera e ela representa os bandeirantes, que eram umas figuras históricas que exploraram o interior do Brasil. Essa obra, ela é um símbolo do esforço e da força coletiva. Então dá para ver bem nela várias pessoas se esforçando de maneira coletiva, se ajudando. E isso também reflete o modernismo paulista, que valorizava temas nacionais com uma linguagem moderna. Então, o Vitor ele pegou todos esses significados e meio que mesclou numa única escultura e deu luz ao Monumento às Bandeiras, que é essa escultura aqui. Continuando, nós também temos o Fauno, do ano 1942, que é também do Victor, e essa peça ela mostra a influência da mitologia e a busca pela expressão do corpo humano de forma estilizada, mostrando o equilíbrio entre o clássico e o moderno. Então, é uma escultura bem peculiar, com uma figura humanoide, né? E ela tem todo um significado, assim, muito misterioso, muito intenso para ela. E eu acredito que seja, assim, uma escultura muito bonita, muito curiosa, interessante. Então, por isso que também dei destaque aqui para ela. Indo para as pinturas, destaques. Nas pinturas, nós vamos ter duas obras muito representativas do Almeida Júnior, que ele foi um dos precursores da arte paulista. Então, começando aqui, nós temos o Caipira Picando Fumo, do ano 1893. E aqui nós temos a valorização do cotidiano do interior paulista. Então, temos aqui um homem, um caipira, né? Picando o seu fumo, representado de maneira expressiva, com essas cores quentes e uma composição simples, mas que continua sendo expressiva. Então, ela passa um sentimento muito forte de simplicidade, mas também de esforço por parte do caipira sendo representado na pintura. Continuando, nós também vamos ter Saudade, que também é do ano 1893. E aqui o artista, o Almeida Júnior, ele retrata muito bem o sentimento humano, a saudade, com a mulher na pintura, triste, com uma carta na mão. Acredito eu que seja uma carta ou uma foto, se lembrando de alguém, pensando em alguém, tendo saudade dessa pessoa, que nem o nome diz, saudade. Então, o Almeida Júnior, ele foi muito importante para ter essa transição entre o academicismo e o modernismo. E ele trouxe o povo e o interior como temas legítimos para a arte brasileira. Então ele foi um cara muito importante, por isso decidi dar mais destaque para as pinturas dele.
Continuando aqui, nós temos os desenhos destaques. Nos desenhos eu trouxe 2 exemplos, tá? Então, o primeiro é o clássico Abaporu. Não tem como fazer um trabalho sem incluir essa peça importantíssima, muito bem conhecida, da Tarsila do Amaral, do ano 1928, mas uma peça que todo mundo já viu alguma vez na vida. E por mais que tecnicamente ela seja uma pintura, ela também é estudada pelo seu traço e pela concepção gráfica dela. Então, eu não sei explicar, mas ela parece muito um desenho, mais do que parece uma pintura, na minha opinião. Então, eu resolvi trazer ela por causa da importância dela, por causa da importância da Tarsila de Amaral, a própria, e também pelo poder que esse desenho passa. É muito expressivo, eu não sei explicar muito bem o sentimento que ele passa, mas quanto mais tu olha pra ele, mais coisa tu vai percebendo. Eu achei muito interessante, então decidi que era necessário também trazer esse. Passando aqui, nós temos um mural sem nome, dos Gêmeos, de 2018. Esse mural em específico, ele não tá em São Paulo, mas os Gêmeos, que são 2 homens, eles são 2 paulistas. Então, por isso que eu também trouxe essa obra deles no trabalho na parte de desenho, né? Por causa que eu acho que se inclui na parte ali mais gráfica, por ser um grafite e tudo mais. Então, esse daqui em específico, ele não tem nome, eu não consegui achar o nome, pelo menos. Se der uma aproximada aqui, dá pra ver que ele não é no Brasil. Esse daqui, na verdade, é em Düsseldorf, na Alemanha. Mas, mesmo assim, mural muito interessante, muito bonito. Feito por eles, paulistas, então por isso também quis trazer esse. Indo agora então para os artistas destaques em suas eras da arte paulista, temos aqui primeiramente o modernismo paulista, que foi do ano 1910 até o ano 1940. Temos 4 figuras muito importantes para essa era, começando pela a Tarsila do Amaral. Mesma justificativa aqui do Abaporu, não tem como não incluir ela. Então, ela nasceu no ano 1886 e morreu no ano 1973. Ela era do modernismo e da antropofagia. Continuando, temos a Anita Malfatti também, que nasceu em 1889 e faleceu no ano de 1964. Ela era do expressionismo e do modernismo. O de Cavalcanti, de 1897 a 1976, do modernismo e da arte social. E o Victor Brecher, eu acho que é assim que pronuncia, do ano 1894 até 1955. Ele fazia escultura modernista, que nem aquelas de São Paulo. E ele fez várias outras também, mas eu dei destaque àquelas 2. Continuando aqui, temos o concretismo e o neoconcretismo, que foi um movimento dos anos 1950 até 1970. Primeiramente, temos aqui o Valdemar Cordeiro, que ele explorou a arte concreta e até a arte por computador. Então ele foi, acredito eu que tenha sido pioneiro nessa área de arte por computador. Então foi um cara bem inovador, importante, por isso também estou trazendo ele. O Luiz Sassilotto, do ano 1924 até 2003, pela abstração geométrica. O Geraldo de Barros, do ano 1923 até 1998, pela fotografia experimental e o concretismo. Passando aqui para o último movimento que eu decidi incluir na apresentação, temos a arte contemporânea,
que foi de 1970 até os dias atuais. Então esse daqui ainda é um movimento da atualidade, aí, enfim, é isso o que nós temos hoje em dia de arte. Temos aqui, primeiramente, a Regina Silveira, que ela era conhecida pelas instalações gráficas e ilusões visuais que ela fazia. Ela nasceu no ano 1939 e está viva até hoje. Temos também o Nelson Lerner, acho que é assim que se diz, nascido no ano de 1932, faleceu em 2020. Ele tinha várias obras de crítica cultural e ironia. Então, foi importante, também estou dando um destaque a ele. Temos também o Nuno Ramos, que ele nasceu em 1960 e continua vivo até hoje. Ele é conhecido por trabalhar com instalação, escultura e literatura. E por último, temos os gêmeos, que foram os que fizeram aquele mural sem nome que eu mostrei no início da apresentação. Eles nasceram em 1974, juntos, são gêmeos, e eles fazem street art e grafite. Então, finalizando, como podemos ver, assim, São Paulo é um dos, se não for o estado mais importante no Brasil para a questão das artes. Por causa que se tu for olhar a quantidade de trabalhos que tem, a quantidade de artistas talentosos, é simplesmente assim, tem muita coisa e muita coisa boa. Então, na minha opinião não. São Paulo é com certeza um dos estados mais importantes para a arte brasileira, se não for o mais importante. Então, no mais seria isso. Eu espero que tenha ficado boa a apresentação e é isso aí.